curso grátis de analítica junguiana de Jung, ou seja, psicanálise de Jung. É um curso em 24 módulos, em 24 vídeos, que nós começamos hoje a apresentar. Este é o vídeo número 1. É a democratização da analítica junguiana. Os vídeos são grátis, mas os que contribuírem com um Pix de R$40 por semana para cada vídeo, que são 24, receberão um certificado e carteira com número de registro no final dos 24 vídeos. E os que já são analistas ou psicanalistas receberão um certificado de pós-graduação livre. Também receberão em cada vídeo, aqueles que contribuírem com R$40, uma apostila do módulo em PDF. Você pode enviar o Pix pelo e-mail, o Pix e-mail, a npc2018@gmail.com. Envie o comprovante para o Zap 61 98 340 6632. Assessoria e dúvidas pelo Zap 61 98 340 6632. Então vamos começar com a vida de Jung. Como Jung começou? Jung nasceu em 1875. Freud nasceu uns 15 a 19 anos antes. Jung nasceu em 1875 na aldeia de Keswil, junto à margem suíça do lago de Constança. Este lago está aqui. Era filho único do bondoso reverendo Paul Achilles Jung, um modesto pastor da zona rural, e da sua esposa Emily, filha mais nova de Samuel Preswerck, professor que lecionou a língua hebraica a Paul Jung quando era estudante de teologia. Mas vamos ver alguns detalhes interessantes. No fim da vida, Jung sustentou que os avós podem exercer uma influência tão grande quanto os próprios pais sobre o destino de um indivíduo. O destino de um indivíduo, ele tomou como exemplo, ele mesmo, no seu próprio caso. A realidade, ambos seus avós foram pessoas incomuns. Samuel Preswerck, avô materno, e Carl Gustav Jung, avô paterno. Vamos falar dos dois, só para você ter uma ideia de quem é Jung, a influência que teve e, diríamos assim, a formação que ele teve. Samuel Preswerck, que é o avô paterno de Jung, que reconhece a grande influência nele, foi preclaro teólogo, conhecedor da língua hebraica, presidente dos pastores de Basileia e um dos primeiros defensores do sionismo. Foi um espiritualista convicto. Avô de Jung, segundo a esposa de Samuel Preswerck, segundo consta, também era clarividente, assim como foram outros membros da família dela, a maioria dos quais, ao que parece, residiam em casa onde os objetos durante a noite sempre se movimentavam e provocavam ruídos. Tais fenômenos nunca deixaram de exercer grande fascínio sobre Jung. E as questões religiosas o preocuparam até o fim da vida. Então Jung tinha uma experiência, diríamos assim, mística, apesar da sua formação científica como psiquiatra. Ele tinha essa influência dos avós. Esse é o avô materno. Imagina agora o avô paterno.
O avô paterno de Jung, que tem o mesmo nome dele, Carl Gustav Jung, era o nome dele, exerceu nele uma influência ainda maior, que também se chamava Carl Gustav Jung. O avô foi uma figura quase lendária em Basileia, onde exerceu a medicina até a morte, em 1864. Aos 70 anos de idade, foi reitor da Universidade de Basileia, grão-mestre da maçonaria na Suíça e autor de inúmeras peças teatrais e de trabalho científico. Segundo se propalava, olha só, ele dizia que era filho ilegítimo de Goethe. Imagina, o qual se assemelhava inclusive fisicamente. Ele se interessava também pelo tratamento de doenças mentais e tentou sem êxito instalar em Basileia uma cátedra de psiquiatria. E chegou a fundar uma casa para crianças retardadas, as quais ele atendia com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação. A ideia de que Goethe pudesse ter sido o seu bisavô intrigou Jung, embora se referisse ao caso como uma lenda sem que o importunava. Ele nunca soube se era verdade ou não, mas que estava na história, estava. Mas pouca coisa fez para destacar o fato da mesma não ser plausível. Em 1895, Jung matriculou-se na Universidade de Basileia no curso de Ciências Naturais e Medicina e formou-se em 1900, justamente no ano em que Freud lançava o seu maior livro, Interpretação de Sonho. Jung decidiu especializar-se em psiquiatria e tornou-se assistente de Eugen Bleuler, um dos psiquiatras de maior destaque na época, no Hospital de Doenças Mentais de Borgolse, que já tinha fama internacional como clínica de psiquiatria da Universidade de Zurique. Em 1903, Jung casou-se com Emma, filha de um rico industrial, e entre 1904 e 1914 o casal teve 5 filhos, 4 filhas e um filho. Essa é a biografia, diríamos assim, de Jung e as influências que ele recebeu. Quando Freud fala que o menino é o adulto, gera o adulto, nós estamos vendo aí Jung nascendo com toda essa influência. Em 1905, Jung foi nomeado conferencista em psiquiatria na Universidade de Zurique e médico graduado da equipe do Hospital de Doenças Mentais de Borgolse. E a partir de então começou a adquirir fama no campo da psicologia, como resultado das pesquisas que fazia com base ao teste de associação de palavras de Galton. Uma coisa interessante, enquanto Freud fazia, em 1895, a associação livre de palavras, Jung estava experimentando a associação de palavras de Galton, o qual ele aperfeiçoou e criou do seu jeito, da sua maneira certa. Quando foi publicado seu trabalho sobre a associação de palavras, em 1906, Jung entrou em contato com Sigmund Freud. Em 1807, Jung foi visitar Freud em Viena. Nesta ocasião, os dois trocaram ideias durante 13 horas, ininterruptas, ficando ambos muito impressionados, um com o outro. A ponto de Freud dizer que Jung era o seu sucessor, o seu filho, e Jung achava que Freud seria o seu pai.
Seguiu-se um período de colaboração, principalmente com troca de correspondência. Em 1909, os dois, tanto Freud como Jung, foram convidados pela Universidade de Clark, em Winchester, nos Estados Unidos. Freud para proferir palestras sobre a psicanálise e Jung para proferir palestras sobre o teste de associação de palavras. Viajaram juntos, inclusive de navio, imagina, para os Estados Unidos, e durante a viagem, que naturalmente durou, vamos chamar de meses, estabeleceu-se um longo debate, ocasião em que um analisava o sonho do outro. A amizade e a confraternização de ambos era fantástica. No ano seguinte, em 1910, ocorreu a fundação da Associação Internacional de Psicanálise, sendo Jung nomeado seu primeiro presidente, cargo que ocupou até renunciá-lo em 1914, quando rompeu com Freud. Ele rompeu com Freud por questão do inconsciente coletivo, que para Freud só existia consciente e inconsciente. E o inconsciente era uma coisa mais física, como já falamos no curso de Freud. Mas para Jung, além do inconsciente pessoal, havia o inconsciente coletivo, que reunia toda a história e toda a influência da história humana desde o início. Isso foi a gota final na amizade dos dois. Jung tomou atitudes surpreendentes por causa disso. Foi um golpe, foi um trauma, foi uma dor impressionante. Ele renunciou também, inclusive, ao cargo de conferencista da Universidade de Zurique. E ele se afastou. Como não fazia mais parte da equipe médica do Hospital de Burgos, ele recolheu-se à sua residência junto ao lago de Kuznach, à beira do lago de Zurique, onde se dedicou ao atendimento em seu consultório particular e ao seu próprio trabalho de pesquisa. Jung estava começando uma nova vida, uma vida independente. Eu fico imaginando como Jung abandonou toda aquela fortuna, diríamos assim, porque ele era considerado o sucessor de Freud. E era famoso nesse sentido. Ele abandona isso tudo por causa de quê? Por causa das suas ideias, porque ele não podia abrir mão dessas novas teorias que ele tinha encontrado. Jung, ao trabalhar como psiquiatra na equipe do Hospital de Burgos, em Zurique, entre 1900 e 1909, empregou o teste de associação de palavras. Esse trabalho veio a demonstrar a existência e forma de funcionamento da mente e a existência dos complexos inconscientes. Uma coisa eu preciso falar aqui, que nós vamos ainda abordar em outros temas, Para Freud existia o inconsciente pessoal, o inconsciente, aliás, foi chamado ao longo da história de inconsciente pessoal para diferenciar do inconsciente coletivo. No inconsciente estavam os traumas. Para Jung, eram os complexos. Era a reunião de traumas que formavam um complexo. E para descobrir esses complexos, era usado a associação de palavras. Então, ele começou a trabalhar com isso dentro desse hospital. Durante o período de 1914 e 1918, veja bem, 1914 e 1918, quando começou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, Jung sofreu de distúrbio psicológico
que foi descrito de diversas maneiras. Cada um chamou aquilo ao longo da história de diversas formas, loucura, psicose, esquizofrenia, etc. e tal. Jung chamou essa estrutura de distúrbio que ele tinha como a crise da meia-idade, porque ele estava exatamente mais ou menos com 40 anos. E, aliás, depois ele vai dizer que a pessoa, quando chega aos 40, 41 anos, ele entra numa crise da meia-idade. É o momento em que ele tem que recomeçar a vida, ou seja, mudar a vida de uma maneira diferente. Parecia aquela crise de meia-idade um esgotamento, uma psicose, uma doença criativa. É interessante. E uma realização hierofântica, fosse qual fosse o motivo que o afligia. Ele usou essa experiência, não podemos chamar de doença, mas essa crise, usou essa experiência para ampliar a compreensão no terreno da psicologia. Interessante isso. E fez um registro que exigiu muita paciência e trabalho do material abundante que brotou no seu inconsciente durante todo esse prolongado período. Foi quando ele escreveu o Livro Vermelho. Está aqui a Torre de Bollingen, onde ele, diríamos assim, se exilou, atendia e desenvolvia esse trabalho de autoexperiência do inconsciente, e onde ele escreveu o Livro Vermelho. Então, essa experiência de Jung com o inconsciente é muito interessante. É absolutamente diferente de tudo que você possa imaginar. E aí surge o Livro Vermelho. Ele escreveu o Livro Vermelho. O Livro Vermelho, ou como Carl Jung resgatou a sua alma, como ele dizia, que escreveu em 1914 e 1930, dizem que o Livro Vermelho de Jung, Carl Jung, contém a alquimia de uma mente que aspirava a viajar ao submundo para resgatar sua alma. Estamos diante de um legado intelectual enigmático e fascinante. New York Times chama de o santo grau do inconsciente. Para muitos e para outros, a obra de Jung, o Livro Vermelho, era apenas a obra de um esquizofrênico, de um louco. Mas talvez isso porque nunca tenham entendido. Aqui no Brasil, quando foi publicado, eu li uns 3 livros de psicólogas que analisaram o livro, e um achou que era um livro de poesia mística, outro achou que era um livro de um esquizofrênico, outro achou que era um livro de um psicótico. Ou seja, ninguém entendeu nada. E para entender o Livro Vermelho, é preciso conhecer o hebraico, o grego, a filosofia, a mitologia, a psicologia. É preciso ter uma cultura muito grande para entender o Livro Vermelho. Se há um mistério a ser resolvido no mundo da psicologia, é esse manuscrito que Carl Jung escreveu, o Livro Vermelho. É uma obra inacabada, um livro entre o profético, o místico e o psicológico. Além disso, contém ilustrações impressionantes, onde as deidades se confundem com demônios ancestrais e mestres. Interessante. Mas é interessante que depois que ele escreveu esse livro ele escreveu nesse estado em que ele se encontrava até 1924, mas ele terminou em 1930. Foi quando ele começou as grandes obras dele, que ele, inclusive, depois, ele confessou que todas as obras que ele escreveu depois, que são mais de 20 volumes, enormes, foram frutos da experiência que teve naquela época com o Livro Vermelho.
O livro vermelho seria, então, a pedra de toque para ele poder produzir essas grandes obras de Jung. Muito bem. Ele chama de o espírito do meu tempo. Avançou e deixou cair diante de mim, diz ele, volumes enormes que continham todo o meu conhecimento. Suas páginas foram feitas de mineral. Livro vermelho, Carl Jung. São palavras dele. Ou seja, ele teve tanta sabedoria, chegava no inconsciente dele sabedorias impressionantes. Inclusive, Einstein tem uma frase nesse sentido, de que quando ele fazia a siesta, né? Quando ele dormia depois do almoço, um pouco, ele tinha ideias fantásticas, porque vinha do inconsciente dele. Ou seja, é uma nova postura diante do inconsciente. Aquele inconsciente traumático de Freud, nós estamos começando a visualizar um inconsciente sábio, um inconsciente cheio de uma sabedoria ancestral. São poucos os que o pai da psicologia analítica pretendia com seu Liber Novus, que é o que ele chamava de o livro vermelho. Um trabalho de um exercício catártico, ele jogava de dentro para fora, seria uma terapia para ele, mas uma produção alquímica. Jung chamou a experiência do inconsciente. E dessa experiência do inconsciente surgiu o Jung que nós conhecemos. Todas as grandes obras de Jung foram escritas após essa experiência, após a escrita do livro vermelho. O livro vermelho seria a gênese de todo o conhecimento, toda a sabedoria dele. Depois da morte de Jung, que aliás ele tinha deixado isso, essa recomendação, a família guardou em segredo esse manuscrito, o livro vermelho, em Kuznach, onde nem os pesquisadores junguianos tinham acesso. Até 1984, o livro vermelho, o livro Novus. Foi transferido, em 1984, aliás, foi transferido para um banco, na Suíça, num bunker. Apenas em 2009, Ulrich Hoerne, neto de Jung, permitiu a publicação do mesmo. Um evento muito esperado que deixou especialistas sem palavras e sem entender coisa alguma, porque era um livro misterioso que precisava de muita análise, de muito conhecimento para compreender. Continuando falando da vida de Jung, Jung realizou expedições antropológicas fantásticas. Ele foi junto aos índios da tribo dos Pueblos, em Novo México, em 1924 e 1925. Ele foi também na África, na tribo dos Eigoni, em Quênia, em 1925 e 1926. Ele foi também no Tibete. E em todos esses lugares foi pesquisando os arquétipos que fariam parte do inconsciente coletivo, que nós vamos estudar depois. Ele foi um pesquisador de campo, não foi um teórico apenas. Ele experimentou o inconsciente coletivo, foi pesquisar no campo em todo o mundo e voltou e começou a escrever os grandes livros que nós conhecemos de Jung. Analistas são chamados psicólogos profundos, sendo que esta profundidade se refere ao que constitui e a preocupação central do seu trabalho, a mente inconsciente. A mente inconsciente, eu estou me referindo ao inconsciente coletivo. Porque o outro inconsciente, o inconsciente pessoal, não era muita preocupação de Jung.
Porque o inconsciente pessoal é a história, a pequena história do ser humano, onde os traumas se articulam como complexos e daí surgem os problemas. Mas a grande preocupação dele era o inconsciente coletivo, de onde surge e pode surgir uma sabedoria abissal, uma sabedoria histórica de toda a história humana. É interessante isso. Alguns cientistas da Espanha chegaram a comprovar que nós, analisando a genética de um joelho de um Neandertal, eles encontraram que nós hoje temos mais de 20% dos genes daqueles neandertais de mais de 10 mil anos atrás. Ou seja, quem sabe, se de certa forma, geneticamente, aliás ele fala psicogeneticamente, filogeneticamente, nós recebemos essa sabedoria histórica primordial da história humana. Na visão junguiana, a saúde, ou seja, a doença mental, depende do relacionamento funcional alcançado no decurso do desenvolvimento individual entre os processos consciente e inconsciente. Você tem que lidar com seu inconsciente. Você tem que estar de acordo com o seu inconsciente, você tem que pesquisar, você tem que mergulhar, porque no seu inconsciente estão os seus segredos. Os segredos, não só os segredos, mas a sua sabedoria. Os essênios diziam que quando você veio a essa terra, a esse plano, que, aliás, Heidegger fala, nós fomos jogados nesse plano, nós fomos jogados no mundo. Os essênios falam que quando nós chegamos a esse mundo, nós trouxemos uma malinha, e nessa malinha está cheia de sabedoria. Está no inconsciente profundo, que nós precisamos acessar. O ser humano precisa se interiorizar, entrar em contato com esse inconsciente profundo. O avanço na aplicação terapêutica da psicologia profunda resultou do estudo desse relacionamento e da criação de técnicas destinadas a realizar a sua readaptação quando o relacionamento de sinais de estar se deteriorando. Ou seja, quando o seu consciente começa a se desligar do seu inconsciente e você apenas olha para fora e não olha mais para dentro, surge um problema sério. Não só de neurose, como também da psicose. E é o que nós estamos vendo no mundo hoje. Nós estamos vendo as pessoas olhando para fora. A interiorização, que nós poderíamos, Jung chamava de espiritualização, mas veja bem, a palavra espiritualização, Jung usava no sentido de energia interna, que não existe uma outra palavra que você possa usar. Que, aliás, a palavra espírito é do grego pneuma. Pneuma é energia. Jung acreditava na energia pura que nós temos dentro, que nós somos, que nós temos dentro. Esse pneuma, que é energia, daí vem o pneu, pneuma, energia, foi traduzido ao latim por espírito, que não tem nada a ver com pneuma. Então, essa deteriorização, diríamos assim, entre consciente e inconsciente, o ser humano se desligou do seu inconsciente. Aí que está o problema do ser humano. E ele precisa se readaptar nesse sentido. A interação entre o consciente e o inconsciente é importante, não apenas para a manutenção da saúde mental, mas também para a realização de toda atividade criativa. Newton, Picasso, Einstein,
Todos eles falavam a mesma coisa. A criação vem de dentro. Essa atividade criativa só pode vir de dentro. Seja artística, seja científica, seja literária. E dela depende aquilo que Jung acabou considerando como a mais elevada de todas as realizações humanas, que é o desenvolvimento da personalidade. Você desenvolve a sua personalidade a partir do momento que você se interioriza e conhece o seu inconsciente, através do qual o indivíduo se torna um ser humano completo, tanto quanto possível lhe é possível ser. A esse processo, Jung chamou de individuação, e baseado em sua própria experiência, durante os anos que se seguiram ao seu rompimento com Freud, ou seja, o rompimento com Freud resultou nessa experiência toda que ele teve. Ele sustentou que podia ser alcançado com a abertura do indivíduo para uma experiência profunda interna do seu próprio processo inconsciente. Jung resumiu este aspecto na primeira sentença da sua autobiografia, que começou a escrever com a idade de 82 anos. Veja só a frase. Comece com essa frase. Minha vida é a história da autorrealização do inconsciente. Minha vida é a história da autorrealização do inconsciente. Uma vez que o inconsciente é tão fundamental para nosso tema, é importante traçarmos as origens e a história de sua evolução. Como conceito, pois somente a partir daí poderemos restabelecer o verdadeiro significado da vida e da obra de Jung. Esses 24 vídeos, nós vamos caminhar juntos. Existem coisas profundas que nós vamos estar falando aqui. Jung é bem diferente do que você possa imaginar. Nós estamos pesquisando nesse sentido e estamos colocando as coisas no seu devido lugar. Isto é a democratização da analítica junguiana. Os vídeos são grátis, que eu estarei publicando no YouTube. Está publicado no YouTube. É só digitar curso Jung 124. Pronto, você vai acessar esse vídeo. É gratuito. Mas se você quiser contribuir com R$40 cada semana por cada vídeo lançado, porque os vídeos serão lançados todo sábado. Na sexta-feira, ontem, eu lancei o vídeo de Freud. Hoje, sábado, eu estou lançando o vídeo de Jung. Um Pix de R$40 cada semana, para cada vídeo, que são 24. Se você fizer isso, no final, você vai receber o certificado e a carteira da analista com número de registro. E os que já são psicanalistas ou analistas receberão o certificado de pós-graduação livre. Também receberão a apostila do módulo em PDF. Ao você enviar o comprovante do Pix pelo e-mail, anpc2018@gmail.com, você vai enviar esse comprovante para o Zap, pelo Zap 6198-340-6632. Imediatamente nós estaremos enviando a apostila e estaremos colocando seu nome no cadastro dos alunos que estão fazendo e que no final receberão o certificado e a carteira. Toda assessoria e dúvida você pode enviar áudio ou falas ou escrita pelo Zap 6198-340-6632. A democratização da analítica junguiana. Curso Jung. Esse é o curso número 124. O próximo vídeo nós teremos
no próximo, o vídeo número 224, nós teremos no próximo sábado, 18 de junho, às 20 horas. Seja um terapeuta, seja analista, ajude os outros. Este é o curso de Jung que nós apresentamos para você.